E agora, vamos pedir a Deus que as coisas caminhem direitinho, né, gente? Deixa eu gravar por aqui também. Deixa eu trabalhar isso aqui com vocês, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me fez. Então, vamos lá. Só um minutinho. Estou compartilhando. Tem um chiado de fundo. Eu desabilitei os microfones, mas se precisar falar, vocês habilitem aí novamente, ok? Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui, de modo que vocês saibam o que eu vou trabalhar hoje. Aqui. Vamos lá. Hoje eu vou tratar de indicadores de desempenho. Eu gosto muito dessa questão de trabalhar com indicadores, né? Quando é que eu sei que eu preciso trabalhar o desempenho do pessoal? O que me indica? Quais são as tendências? O que o RH precisa estar atento no que diz respeito aos indicadores? Os indicadores, gente, é como se fosse um termômetro, certo? Que você olha para ele e você percebe se as coisas estão indo bem e se não estão indo bem. E é natural que a gente tenha aqui diversos níveis, diversos tipos de indicadores. E eu gostaria de tratar com vocês hoje, nessa tarde, a respeito de alguns indicadores que são de extrema importância para que o profissional de RH ele esteja atento a essas situações. Então, quais são os principais indicadores de desempenho de pessoal? Como é que eu sei que o desempenho do meu povo está indo bem? Como é que eu sei que o desempenho, os ganhos da empresa estão indo bem? Deixa eu só dar passagem para alguém que pediu aqui. Só um minutinho. A Mariana Liberato, a moça de São Bernardo, está chegando aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Tá aí, ó. Então eu fiz uma pergunta. Quais são os principais indicadores de desempenho? Os indicadores, gente, eles podem ser tanto subjetivos, tanto quanto objetivos. Ou seja, eles podem ter uma menção qualitativa, quanto uma menção quantitativa. E os acenos, eles vão apresentando dentro da empresa. Esses comportamentos dessas análises de desempenho, elas são extremamente importantes para mostrar para nós que nós precisamos tomar alguma ação. Então, vamos lá. Deixa eu buscar aqui um link para compartilhar com vocês quais são esses indicadores de desempenho. Só um minutinho. Ele está buscando aqui o link. É natural que eu vou ter que sair daqui, porque senão ele não vai baixar em segundo plano para vocês. Eu busco ele aqui, quer ver? Fica em paz que vai dar tudo certo. Vocês estiveram bem, então, no fim de semana. Fim de semana comeram aquela macarronada com a família. Curtiram a vida, né, gente? Vai deixar a vida passar aí despercebida aí, que ela é muito curta, viu? Macarronada que a mãe faz, né? Pois é. Não tem nada igual, não, é? Franguinho caipira. Um frango caipira. É. Isso mesmo, Rosana. Eu comi uma tilápia assada, frita. Para trabalhar, nós somos uma goteira, mas para comer, nós somos uma cachoeira. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês quais são os principais indicadores aqui, ó. Deixa eu discutir isso com vocês de modo que fique claro para todo mundo quais são os indicadores que nós estamos... Aí, ó, a Ana Júlia falando aí que fim de semana fez broinha de fubá com erva doce. Só para atiçar o desejo da gente aqui.
Vejam aí, gente. Vamos lá. Gestão de recursos humanos. Eu procurei aqui, através dessa pesquisa, né, 14 indicadores fundamentais em RH. Então, considerados indispensáveis pelas gestões, os indicadores precisam ser mensurados corretamente. Diversas organizações do mundo todo já aderiram à forma mais avançada de mensurar os resultados de seus negócios, os chamados indicadores de desempenho, ou Key Performance Indicators, né? Os famosos KPIs, as chaves de avaliações. Na prática, eles são fundamentais para uma gestão eficaz, já que possibilitam observar o desempenho de diversos pilares de uma empresa, como a produtividade da equipe, do crescimento e até da competitividade. Utilizados para identificar a real conjuntura do empreendimento, os indicadores de RH visam avaliar e definir as próximas condutas da empresa, projetando ações e identificando os obstáculos, as ameaças e as tendências para todos os setores. Considerados indispensáveis pelas gestões, os indicadores precisam ser mensurados corretamente, pois podem não ser o suficiente para garantir o sucesso e o crescimento da empresa. Por isso, é fundamental que o gestor de RH da empresa tenha claro quais são os indicadores de desempenhos adotados para a sua empresa e os utilizem para qualificar e aprimorar os resultados, as práticas e as rotinas. Nesse sentido, elencaremos nesse artigo os indicadores fundamentais em RH para que o trabalho de gestão seja facilitado. Então vamos à leitura. Vamos ver quais são esses indicadores, né, que são de supra e extrema necessidade para que o RH esteja atento. Então, indicadores de RH. Com funções bem definidas, os indicadores de RH são ferramentas que auxiliam os profissionais de uma empresa a mensurar, por meio de seus colaboradores, os processos, os programas e as metas da instituição. Eles são capazes de descrever sobre as atuais condições que atingem a empresa, além de apresentar instrumentos de análise para estas condições. Por isso, os indicadores de RH podem ser considerados determinantes para as futuras ações da empresa. Existem vários indicadores utilizados por profissionais de recursos humanos, tanto para agilizar a tomada de decisões, quanto para facilitar o dia a dia. As variações dos indicadores ocorrem de acordo com o número de colaboradores, as unidades da empresa, complexidade das operações, entre outros fatores. Por isso, torna-se essencial identificar e definir quais são os indicadores de desempenhos que deverão ser utilizados na sua empresa. Muito bem, diante desse esboço, diante dessa abertura de texto, eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 14 indicadores que são fundamentais. O primeiro dele, chamado índice de rotatividade ou turnover. Esse indicador indica a quantidade de colaboradores que saem e que entram na empresa durante um determinado período. Ele pode mostrar, entre outros fatores, uma baixa atratividade da empresa em relação à concorrência. Por exemplo, nessa situação, é preciso reavaliar as ações já aplicadas para que não ocorra a perda de bons profissionais que já integram o quadro de funcionários. E isso é justo. Por que nós estamos atentos a esse indicador? Porque dele parte a ideia de que como estamos agregando ou retendo os nossos colaboradores, ou a gente está trabalhando feito bobo. A gente treina, a gente capita, a gente treina, a gente capacita e entrega de bandeja para o concorrente. Então, o turnover ele é um termômetro, um indicador fantástico para a gente ficar atento a esse tipo de situação. Então, esse indicador ele poderá analisar também a assertividade nos processos de recrutamento e seleção, a fim de diminuir a taxa de rotatividade e os custos com rescisões ou novas seleções. Aqui, taxas acima de 5% merecem ações diretas. Então, o que o autor está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte: toda vez que você calcular o seu turnover e ele ultrapassar 5%, você precisa ter muita atenção. Destacar seus pontos de atenções, de modo que você coíba esse tipo de situação. Interessante da aula de hoje que eu não só vou ficar na leitura,
mas eu vou mostrar para vocês de forma prática como que se calcula um turnover, tá? Fique tranquilo que vou ensinar vocês passo a passo a calcular o turnover de uma empresa. Absenteísmo é outro indicador que precisa ter uma atenção muito grande. Lembra lá da nossa situação de aprendizagem, onde a empresa está tendo diversos problemas com atraso nas entregas, reclamações de clientes, etc, etc. Um dos fenômenos que pode estar como pano de fundo naquela situação de aprendizagem é exatamente essa questão do absenteísmo, né? Considerado um dos mais importantes indicadores de RH, o absenteísmo é capaz de medir as taxas de ausência dos colaboradores e relatar os reais motivos das faltas ou atrasos. O absenteísmo pode estar ligado às condições de trabalho, como ergonomia oferecida pela empresa ou ainda problemas pessoais, como conflitos com colegas, gestores, endividamento ou dependência química. Então, vejam bem, o absenteísmo ele é um fenômeno de extrema importância para a gente mensurar dentro da nossa empresa. O que é absenteísmo na prática? É a falta, né? São as faltas, os atrasos ou as saídas antecipadas do trabalhador do seu posto de trabalho. E por que isso ocorre? O autor aqui ele traz alguns elementos que tipificam essa ausência, né? Envolvimento com conflito é um dele. Ou seja, o ser humano ele se recusa a estar num ambiente onde ele não se sente à vontade. Observe isso. Se você for numa festa e perceber que lá na festa você não foi com a cara do povo que está frequentando lá, que você não se dá bem com as pessoas que estão lá, normalmente você não fica. Isso acontece em qualquer segmento da vida humana. Observe dentro das igrejas, né? Tem gente que adepta a um tipo de igreja, já não gosta da outro tipo de igreja, por quê? Porque ele se ambienta naquilo que tem a melhor semelhança com ele, né? Cada um tem a sua particularidade nesse sentido. E este fenômeno dentro de uma empresa, ele é marcante, por quê? Tudo aquilo que pode estar afastando o trabalhador é um indicador muito forte. As condições de trabalho, elas não estão adequadas conforme as normas regulamentadoras. É um dos motivos para os trabalhadores não irem ao trabalho. A relação do trabalhador, a relação vertical, a relação do trabalhador com o patrão não vai bem. Você se sente bem todo dia olhar para a cara de um patrão que só pisa no você não vai trabalhar. Por quê? Porque esse patrão, ele precisa rever os seus conceitos de liderança, né? Como lidar com pessoas, como tratar as pessoas, como valorizar e como valorar as pessoas. Isso é extremamente importante, porque o absenteísmo ele parte desses princípios aí. Problemas pessoais, né? Envolvimento com produtos químicos, envolvimento com dívidas pessoais, desmotivação, tudo isso são indicadores que levam às práticas constantes do absenteísmo, né? Opa, acho que eu fui com uma tela errada aqui, só um minutinho. Acho que agora está certo. Deixa eu ver aqui. Ah, não, agora está certo. Isso aí. Então, o absenteísmo é o indicador número 2 que a gente precisa ter uma atenção muito especial. Qual outro tipo de indicador? É o índice de retenção de talentos. Muito importante. Muito parecido com o turnover, todavia ele tem uma profundidade maior, porque ele vai enxergar quanto é que a empresa está conseguindo segurar os seus trabalhadores bons. Tanto é que o título ali diz Índice de Retenção de Talentos. Esse indicador de recursos humanos tem o objetivo de mostrar a eficiência das estratégias direcionadas a esse banco de talentos da empresa, composto por profissionais identificados como potenciais candidatos a futuras oportunidades. A avaliação desses colaboradores se dá por meio de avaliação de desempenho e resultados obtidos. O índice de retenção de talentos pode ser calculado para cada setor, a fim de agir nos departamentos problemáticos e diagnosticar as razões que levam os talentos a abandonarem a empresa. Por que os talentos normalmente abandonam a empresa? Alguns fatores são fundamentais
a gente ter uma atenção desdobrada nesse sentido. Por que eles abandonam? Porque eles encontram em outra empresa propostas melhores. Eles encontram em outras empresas a liberdade deles colocarem, aflorar deles essa competência que eles têm, e muitas das vezes no ambiente que ele está, não é nem por questão de salário, mas por questão de desempenho. Ele quer colocar em prática as ideias dele, ele quer desenvolver o talento dele, e ele trabalha numa empresa engessada, que não ouve ninguém, que não coloca em prática as novas ideias, então isso vai enrijecendo o processo, e a gente não consegue reter esses talentos. Então a gente precisa dar ouvido e dar voz e ter aí um mapeamento, né? Todo RH inteligente, ele mapeia dentro da sua empresa quais são os melhores talentos que ele tem ali dentro, e ele fica atento a esses talentos. Ele cuida com carinho de modo que ele consiga reter esse pessoal para oportunidades futuras. Outro indicador aqui, o quarto indicador aqui, ele vai falar de tempo médio de empresa. Então, ligado à taxa de rotatividade, a atratividade e a capacidade de retenção, esse indicador revela o tempo médio de permanência do colaborador numa empresa, tanto como base o número total de colaboradores, tendo como base o número total de colaboradores. Para análise, é preciso incluir idade, estado civil, escolaridade e progressão na empresa. É outro elemento fundamental. Por quê? Porque nós vamos utilizar aqui esse tempo médio para a gente perceber o quanto que um trabalhador ele consegue permanecer dentro da empresa. Fundamental esse indicador. Custos de rotatividade. Para esse indicador, é preciso inserir todas as despesas de pagamento das rescisões contratuais, somando as multas e os tributos. Também é preciso somar os gastos com a reposição do profissional desligado, além do investimento de treinamentos e qualificações. Por isso, é tão importante manter a taxa de rotatividade estabelecida no planejamento estratégico. Deixa eu só recolher alguém que pediu passagem aqui. Já entrou. Muito bem. Essa taxa, esse custo aí, gente, de rotatividade, ele é importante. Porque pobre das empresas que não mensuram esse dado. É muito caro você contratar um trabalhador. Mais caro ainda é demiti-lo de qualquer maneira. Por quê? Porque nós temos aí um problema muito sério em fechamento de rescisão. Os processos rescisórios, eles não são baratos, né? Vai depender do tipo de rescisão. Uma rescisão por justa causa. Uma rescisão por justa causa não vai ter problema nenhum para a empresa, porque vai ter poucas verbas para ela ressarcir para o seu trabalhador. Quem disse? Normalmente as justas causas vão acabar nos tribunais. E acabar no tribunal ela é um custo elevado para o empresário, né? Nós temos aí os desligamentos sem justa causa. Eu preciso pagar todos os benefícios, todas as verbas rescisórias que diz respeito ao trabalhador. E nem sempre a empresa tem aquele dinheiro disponível para pagar, né? 13º proporcional, férias proporcionais, saldo de salário, salário família, supressão de horas extras e por aí afora vai, né? Então a gente precisa ficar atento, porque esse custo de rotatividade ele deve ser levado em consideração. Lembrando que sempre vai passar por esse crivo, né? O custo de treinar um trabalhador, preparar esse trabalhador. A hora que ele está dando resultado, ele vai embora, ou então ele é demitido. Então é um indicador extremamente importante da gente ficar atento a respeito dos custos de rotatividade. Produtividade é outro elemento fundamental dentro dos indicadores. Para se calcular a produtividade de uma equipe de RH, é preciso considerar 3 elementos básicos: o tempo, a qualidade e custos. Outros indicadores também comprovam os índices de produtividade, como o atendimento aos prazos, a satisfação dos clientes internos, a redução de despesas, a otimização de processos, a incidência de falhas, o período desperdiçado com paradas, manutenções corretivas. Contudo, existem outras métricas
específicas para cada tipo de processo de atividade. Então, produtividade, ela já é um pouco mais complexa de se fazer uma avaliação, mas também não é impossível. Recentemente, numa empresa onde eu sou consultor, a, a, a profissional que nós colocamos como assistente de RH, ela foi muito feliz. Ela abriu o PCMSO e ela começou a questionar se aqueles exames que estavam sendo solicitados pelo médico do trabalho, se realmente eles fariam sentido de serem executados dentro da empresa. E nós fomos observar que tinha um monte de coisa lá que era desnecessário. Ah, mas aí você está confrontando o médico? Não. Eu estou conciliando, né? Eu estou conciliando o que as instruções técnicas determinam e aquilo que realmente é necessário fazer. Isso é redução de custo, gente. Isso é índice de produtividade. Atender com qualidade os clientes internos. O que é atender com qualidade os clientes internos? O RH não está ali como um ditador, o RH não está ali como um militar que está só para punir os seus trabalhadores, ele está ali para intervir nas relações conflitantes, ele está ali para solucionar problemas de ordem pessoal. Então, por isso que esse índice de produtividade ele é extremamente importante ser levado em consideração. O que mais que nós temos que levar em consideração? A avaliação de aprendizagem, principalmente quando nós trabalhamos na área de T&D. O que é a área de T&D? Treinamento e desenvolvimento. Esse indicador é utilizado para confirmar a eficiência dos programas de treinamento. É possível mensurar a evolução das equipes por meio de uma avaliação realizada pelos gestores. Para isso, são necessários formulários bem elaborados, pois indicadores devem ser exatos. Assim, cada gestor deverá constatar essa qualificação de cada profissional. Avaliar a aprendizagem, na aula passada nós até demonstramos um formulário, né, trazendo esse índice de aproveitamento da avaliação de aprendizagem, ela é extremamente importante. Por quê? Porque um funcionário bem treinado, a partir do momento que ele captou, assimilou as ideias que foram propostas no treinamento, ele terá melhor possibilidade e probabilidade de aplicar isso no seu campo de trabalho, favorecendo o desempenho da empresa. Então, é um indicador muito importante. Aqui nós temos outro tipo de indicador, aliado a esse tipo de avaliação de aprendizagem, chamado investimento em treinamento. O investimento em treinamento é capaz de medir a produtividade das equipes que recebem capacitação. O indicador está relacionado com a performance dos colaboradores, pois sabemos que a experiência e a criatividade são fatores necessários para o crescimento de todos. Extremamente importante, um monte de empresa treina, capacita, mas não mensura esse indicador. Ora, se nós tínhamos um problema-chave aqui, e a partir do investimento em treinamento, o que isso nos trouxe como solução? Então, muito importante esse tipo de indicador. Um outro tipo de indicador, que é o indicador número 9, que aparece aí, ele fala sobre o retorno sobre investimento em treinamentos, conhecido como ROI. ROI em treinamentos. Esse indicador compara os valores gastos em capacitações e melhorias resultantes dos processos e das rotinas de trabalho. Isto é, ele pode mensurar a colaboração dos treinamentos para a redução de problemas, falhas, acidentes, por exemplo. Desse modo, o ROI em treinamentos estabelece uma relação entre as despesas e os prejuízos financeiros evitados e os investimentos em capacitação das equipes. Aí você me diz, mas professor, o senhor falando dessa forma, você falando dessa forma, a gente não está entendendo muito, porque você está passando aí de uma forma expositiva, ser um exemplo prático. Fica em paz, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês na prática como que funcionam esses indicadores. Fica em paz. Indicador número 10 aqui. Muito importante também, que ele trata do índice de reclamações trabalhistas. O que são reclamações trabalhistas? Aquela que o funcionário entra na justiça contra a empresa. Então, utilizado para evidenciar aspectos relacionados à gestão, à obediência e à legislação trabalhista, além da seriedade das políticas internas, né?
Podemos citar aqui as reclamações sobre as condições de trabalho, atraso nos pagamentos, recolhimentos do INSS, FGTS, entre outras. O cuidado com esse indicador evita possível ações trabalhistas. Então, a gente precisa, lá dentro da nossa proposta de trabalho, fazer um checklist e perceber: o nosso INSS está sendo recolhido em dia, o FGTS está sendo pago no prazo, as folhas de pagamento estão executadas e os pagamentos estão sendo executados no prazo correto. Tudo isso são menções, né? São indicações para que num futuro próximo eu não tenha problemas trabalhistas. O 11º aqui é um indicador de clima organizacional. É possível mensurar o clima organizacional por meio de uma pesquisa realizada junto aos colaboradores, com questões sobre o relacionamento com os gestores, oportunidades de crescimento profissional, realização das tarefas cotidianas, remuneração, benefícios, entre outras. Com o resultado, é possível medir o grau de satisfação das equipes e perceber os pontos fracos e fortes da gestão de pessoas para melhorar. Extremamente importante esse tipo de indicador. O que é clima? É o sentimento da empresa. Já viram que editaram que diz, o negócio está um climão. Quer dizer, o clima está pesado, né? O negócio está carregado. As coisas estão andando na contramão daquilo que é o certo. Então, esse clima organizacional ele vai medir exatamente a temperatura que as coisas andam, o nível de satisfação, o nível de motivação que o trabalhador se encontra para continuar trabalhando naquela empresa lá. E aí a gente vai ter aqui o 12º, que é custo per capita de benefícios. Vou fazer aqui um levantamento, né, dos benefícios que a empresa propõe para os seus trabalhadores e vou fazer uma análise deles. Esse indicador detalha os custos da empresa com benefícios corporativos concedidos de forma per capita, ou seja, é a comparação entre os gastos absolutos e o número de colaboradores presentes na folha de pagamento durante o mesmo período. É preciso considerar os benefícios comuns a todos, inclusive os previstos na legislação no acordo coletivo da categoria. Esse indicador é importante porque os benefícios integram as estratégias de atração e retenção de talentos. O que isso quer dizer para nós? Nós temos dois tipos de benefícios dentro das empresas. Nós temos os benefícios legais e os benefícios espontâneos. Dentro dos benefícios legais, é natural que tenha ali hora extra, né? Que tenha ali 1/3 constitucional de férias e daí por diante. Todavia, é importante a gente também fazer uma menção àqueles benefícios espontâneos que a empresa concede aos seus trabalhadores. Fazer o cálculo de quanto que eu estou pagando em benefício e dividir pelo número de trabalhadores, eu terei uma ideia de quanto em média eu pago de benefício para cada trabalhador. Isso vai dar uma ideia de como que esse custo per capita de benefícios influencia na motivação dos meus trabalhadores. 13º, relação das horas extras e horas trabalhadas. Esse indicador está ligado ao conceito de produtividade e demonstra a relação entre a quantidade de horas extras, pagas ou em banco de horas, e as horas trabalhadas. Ele é importante para avaliações como a sobrecarga, capacidade operacional e alocação de mão de obra, entre outras. Resumindo, se eu estou tendo muitas horas extras, eu estou tendo também, em contrapartida, uma sobrecarga de trabalho sobre os trabalhadores. Então, esse indicador ele vai me apontar para isso. E o 14º é a folha de pagamento. A folha de pagamento traduz todas as despesas da empresa com o pagamento de seus colaboradores. Quando comparada a outros valores, como o faturamento bruto ou líquido, e com o número de colaboradores, por exemplo, esse indicador é capaz de avaliar se a política de remuneração, cargos e salário está coerente com as expectativas da empresa. Então, eu fiz para vocês aqui expus aqui para vocês alguns indicadores que desta forma eu quero trabalhar de maneira um pouco mais prática aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu vou buscar aqui. Só um minutinho. Vamos lá.
Deixa eu ver onde é que está. Cadê a Cida que sumiu? Cida, você foi fazer café? Muito bem, eu acho que abriu a tela para vocês aí, né? Então, nós fizemos uma exposição de quais são os principais indicadores de desempenho pessoal e agora eu gostaria de falar de cada um de forma mais objetiva, né? Então, vou falar primeiro do turnover. Como que eu calculo o turnover de uma empresa? Aqui está, ó. A fórmula do turnover, ele é dado da seguinte maneira. Admissões mensais mais desligamentos mensais dividido por 2, dividido pelo total de funcionários vezes 100. Por que vezes 100? Porque toda vez que eu multiplicar por 100, a ideia aqui é trazer um percentual desse turnover, né? Então vamos fazer um cálculo aqui. Eu acho que eu vou até baixar, vou minimizar minha tela aqui, melhor dizendo, para que eu possa fazer o cálculo aqui e vocês me acompanharem. Quer ver? Deixa eu fazer isso aqui, senão vocês não vão acompanhar meu raciocínio aqui. Vou ensinar vocês a calcular turnover hoje. Vou apresentar a tela desse jeito. Hoje você vai matar a saudade dos cálculos. Ô, Suelen, isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, vejam bem. Como é que eu calculo o meu turnover? Eu tenho que levar em consideração quanto que eu admiti dentro de um determinado mês, quanto que eu desliguei dentro do determinado mês e dividi isso por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque a admissão somada ao desligamento, nós temos uma média aqui, ó, né? Nós temos 2 elementos dentro desse conjunto aqui, admissão e desligamento. Por isso que nós vamos dividir por 2, certo? Por que eu vou multiplicar isso por 100? Porque eu preciso reconhecer esse resultado em percentual. Lembrando que passou de 5%, a gente tem um problema aí a ser, temos um ponto de atenção a ser dispensado aí. Então vamos calcular aqui. Eu peguei esse daqui por exemplo. Imagine que uma empresa tem 50 funcionários, né? E dentro de um determinado mês, nós fizemos 4 admissões e 3 desligamentos mensais. Como que vai ficar esse cálculo? Vamos fazer juntos aqui, ó. Eu vou pegar essa fórmula, eu vou trazer ela para cá. Só um minutinho. Vou jogar na fórmula aqui, ó. Então, o turnover, vamos lá. Vem comigo aí agora, me ajude aí. Quantos funcionários... Aliás, quantas admissões nós fizemos dentro desse mês? Vamos lá? Eu vou marcar em cor diferente aqui para vocês perceberem o que eu estou fazendo. Vamos lá. Quantas admissões nós fizemos? Está aqui, ó. 4. Quanto desligamento nós fizemos? 3. Quantos funcionários tem essa empresa? Opa. Essa empresa ela tem 50. Isso. Muito obrigado, Ana Paula. Nada. Vamos lá, gente. Olha só. Como que vai ficar esse cálculo aqui agora? Deixa eu só passar para cá, de modo que não misture as fórmulas aqui. Olha lá, que bacana vai ficar isso, ó. Então, eu tenho aqui 4 mais 3. 4 mais 3. 7 dividido por 2. 3,5. Certo? Tá aqui, ó. 3,5 vezes 100 dividido por 50. Então, se eu pegar 3,5 vezes 100 dividido por 50,
nós teremos 7. 7 o quê? 7. Deixa eu só apagar aqui para não misturar. Deixa eu copiar a caixinha de texto e jogar para cá. Nós temos um turnover aqui igual a 7%. Essa empresa está bem, gente? O que vocês acham? Não, né? Porque se o índice padrão entendido pelos estudiosos, isso implica que a gente tem um ponto de atenção aqui, ó. Detalhe, o que significa esse 7%? Significa que 7% da minha mão de obra especializada deu linha na pipa. Foi-se embora, né? Nos deixou. Se alguém perguntar qual que é a taxa de desligamento sua aí, você já poderia dizer, ó, no nosso caso aqui, 7%. Entenderam como é que eu fiz, gente? Então, esse exemplo ele é bastante simples, mas ele nos dá uma ideia de como calcular o turnover, né? E aqui abaixo eu tenho uma outra questão, ó. E como ficaria o turnover só dos desligados, considerando o exemplo acima? Beleza. Deixa eu pegar essa mesma fórmula aqui e vou calcular só dos desligados. Porque tem algumas empresas que elas calculam o turnover completo, levando em consideração a admissão e a demissão, e tem outras empresas que elas usam apenas o parâmetro desligamento. Então vem comigo. Quantos desligamentos nós tivemos? 3, certo? Agora não precisa mais dividir por 2, por quê? Porque eu não tenho 2 elementos ali, eu estou falando só do desligamento, certo? 3 vezes 100 dividido por 50. Então vamos lá. Eu já vou tirar isso daqui que já vou jogar o cálculo aqui. Então o turnover para essa empresa vai ficar quanto? 3 vezes 100 igual a 300. 300 dividido por 50. Então o nosso turnover para desligamento é 6%. Um turnover crítico também, né? Por quê? Porque o correto não é ficar em 6%, 5%, e aqui nós estamos com 6%, certo? Entenderam como que calcula, gente? O turnover? Ficou claro para vocês? Então, quando vocês estiverem trabalhando lá, vocês não terão problemas com isso, né? Deixa eu ver aqui. Isso aí. O pessoal está comentando ali. Então, vamos lá. Deixa eu partir para a próxima ideia aqui, ó. Vamos lá. Então, nós aprendemos através desse indicador como é que se calcula o turnover. Vamos aprender agora? Professor, Oi? independente do número de funcionários, a 5% que a gente calcula? Isso. O padrão é porque, assim, é um consenso, né, Rosana, dos estudiosos que, independente do número de trabalhadores, o ideal seria 5%, certo? Independente. Entendi. Então vamos aqui agora, ó, calcular outro indicador que eu expus lá atrás, o absenteísmo, né? O que o absenteísmo ele nos mostra? Ele nos mostra o número de ausências, o número de faltas e o número de atrasos que uma empresa ela tem, né? E interessante aqui também, Rosana, ó, ele vai dizer que independente do número de trabalhadores que nós tenhamos ali, o ideal é variar entre 2% a 3%. O que passa disso é motivo de preocupação também. Então, são as métricas, né? São essas métricas aí que a gente precisa estar atento.
Para calcular o absenteísmo, a gente precisa a fórmula bruta, a fórmula principal do absenteísmo é isso aqui, ó. Absenteísmo é igual ao número de ausências vezes 100. Repito, sempre que eu multiplicar por 100, é porque eu quero saber esse valor em percentual, dividido pelo número de horas trabalhadas. Então, eu tenho alguns passos, porque o dilema, né, de repente o enigma aqui, é descobrir quais são essas ausências, né? Então, primeiro, eu fiz aqui um passo a passo para não gerar dúvida para ninguém. Eu coloquei da seguinte maneira. Primeiro passo, calcule o tempo efetivamente trabalhado. Como assim? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Número de dias úteis do mês, vezes o número de trabalhadores, vezes a jornada diária. Vamos imaginar que um determinado mês ele tenha 20 dias. E eu tenho ali 10 trabalhadores à minha disposição. E esses trabalhadores trabalham em média por dia 8 horas. Né? Como que vai ficar esse primeiro exemplo? Se eu tenho aqui 20 dias úteis, tenho ali 10 trabalhadores e trabalho 8 horas por dia, eu tenho à minha disposição 1.600 horas aí. Então, o primeiro passo é calcular o número de dias úteis do mês. Nós aprendemos, o pessoal que está aí comigo lá do departamento pessoal, aprendeu comigo que dia útil é aquele que compreende de segunda a sábado. É considerado dia útil, ou seja, aquele dia que o trabalhador está à disposição dos trabalhadores. Salvo aquelas condições que o trabalhador trabalha com sistema de compensação de horas, né? Tem empresa que ela trabalha só de segunda a sexta. Aí a jornada ela vai ser um pouco maior, ela vai ser 8,8 horas por dia. Se eu pegar 5 vezes 8,8, eu terei ali 44 horas semanais. Né? É importante que a jornada semanal ela feche ali em 44 horas. O segundo passo aqui é calcular o tempo de ausência, ou seja, aquele que o trabalhador, embora tendo que estar à disposição do trabalhador, do empregador, não se encontra no posto de trabalho. Isso é tempo de ausência. Né? Então vamos lá. Quando eu calculo esse tempo de ausência voltado para as faltas, né? Como que ficaria isso? Número de trabalhadores vezes o número de dias de ausência vezes a jornada diária, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Se 2 de seus colaboradores faltarem 4 vezes no mês, quantas horas eles faltaram ao todo? Então vamos lá. 2 colaboradores vezes o número de dias de falta. Tá aqui, ó. Tiveram 4 faltas. 4 dias de ausência. Vezes a jornada diária, que é 8 horas por dia. Então eu tenho aqui 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64 horas de faltas. E se for atraso, como é que eu calculo, professor? Os atrasos é calculado da seguinte maneira. Número de trabalhadores vezes o tempo de atraso vezes o número de dias no mês. Vamos a um exemplo aqui, ó. Se 6 de seus colaboradores se atrasarem 10 minutos todos os dias, quanto tempo eles vão ficar atrasados? Qual o índice de atraso que eu tenho nessa empresa? Então, eu tenho 6 colaboradores, vezes 10 minutos vai dar 60, vezes 20 dias no mês. 60 vezes 20, 1.200 minutos. Um ponto de atenção aqui, gente, é que sempre eu devo converter tudo isso para horas, tá? Ou eu trabalho tudo com horas, ou eu trabalho tudo com minutos. Não pode jogar minuto em cima e hora embaixo, ou então vice-versa. Então, vamos utilizar um padrão, vamos jogar tudo em horas. Como deu 1.200 minutos aqui, para eu transformar isso em horas, né? Então, mesmo que eu pegasse 1.200 e dividisse por 60, dividindo por 60, nós teremos aqui, então, 1.200 dividido por 60, teremos aqui 20 horas de atraso. Muita coisa, né, gente? Então, tem empresa que ela não fica atento a isso.
É de bom tom que para mensurar esse indicador, o pessoal do RH sempre esteja atento ao ponto, à batida de ponto, ao ponto eletrônico dos seus trabalhadores ou os outros dispositivos que fazem o controle de entrada e saída dos trabalhadores, certo? Então vamos aqui, ó, a um exemplo prático aqui. Então vamos lá. Imagine que uma empresa registre os seguintes dados. No referido mês, projetou 1.600 horas de trabalho e teve 84 horas de atrasos. E essas 84 horas de atrasos estão relativas às faltas, atrasos e saídas antecipadas. O tempo inteiro, né? O trabalhador, posso sair mais cedo, hoje eu preciso sair mais cedo. E aí vai virando aquela confusão. Então vamos calcular esse índice de absenteísmo aqui, ó. Vem comigo que vou calcular aqui com vocês. Copiar minha fórmula aqui para baixo. Deixa eu diminuir um pouco mais ela aqui. Aí, que vocês conseguem enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Tá tudo bem para vocês? Sim. Se qualquer coisa eu posso aumentar, que é que tem gente que às vezes acompanha a aula por celular e acaba comprometendo a visão aí, certo? Então, vamos lá. Deixa eu calcular isso aqui para vocês. Então vem comigo, ó. Número de ausências. Quantas ausências nós tivemos no total? Tá aqui, ó. 84 horas. O povo... Só um minutinho, ele deu um release aqui. Para eu poder jogar na fórmula aqui. Como eu estou editando ele, às vezes ele não aceita e ele trava. Só um minutinho. Já vou abrir ele aqui de novo. Faz parte do meu show. Meu amor. Já que a Ana Paula xinga a gente, fica cantando aqui. Já que ela fala, você tá engraçadinho hoje, hein? Ô, Ana, você mandou recado para eu colocar você no grupo sábado. E eu tava tão atelentado de coisa que eu falei, vou pôr a Ana no grupo aqui de volta. Menina, e não é que eu barbucei? Eu acho que o senhor tirou do grupo porque tá tudo engraçadinho, né? Não. Eu vi lá que você saiu lá de... Eu até falei, Mas eu não saí. Não, eu olhei lá. Sério que não? Eu olhei lá no grupo. Tá escrito que eu saí, mas eu não saí. Que coisa, hein? Não, e outra coisa, eu olhei lá e falei assim, caramba, será que a gente perdeu mais um aluno no curso? Não é possível. Aí você mandou mensagem para mim, acho que foi no sábado, né? Eu falei, eu vou pôr a Ana aqui no grupo. Cadê a minha cabeça? Ô, Ana, eu tô com 47 anos, eu já não, a cabeça já não tá, ó. Ó, é a mesma idade que eu. É bem capaz mesmo, você é bem mais nova que eu. Ah, tá bom. Então, você sabe que nós tem aí 3 anos ou mais para concluir o que a gente está fazendo, né? A partir de 50 anos, vários aplicativos já vão sendo desligados. E o meu já está desligado. Nossa, eu só tenho 2 então para você. Não, aproveita esses 2 aí, que do 0 ao 25 a gente está produzindo alguma coisa. Dos 25 aos 50 nós estamos gastando o que a gente produziu, certo? E dos 50 para adiante, nós já estamos mapeando da viagem. É assim que acontece. Fala, a Cida levantou a mão, mas já baixou. Eu tô vendo só a Cida. Até no final. Nós vamos ter que estudar Braille, viu? Não, eu vou aprender com o jogador, fazer leitura labial. Não tá conseguindo compreender a Cida, não é? Vamos lá então. Viu, Ana? Mas não foi eu que tirei você do grupo, não. Bem capaz mesmo. Não sei o que aconteceu lá. Eu até levei um susto, falei, perdemos mais uma aluna, pronto. Já tô lá de novo. Graças a Deus. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui agora com vocês. Deixa eu voltar lá na minha tela que eu estava. E o PowerPoint, assim, você começa a digitar nele, compartilhar, daqui a pouco ele trava. Se eu tinha esse outro problema. Esse eu lembro que eu tinha lá com a turma de DP.
Volta e meia o Pedro falava, professor, acho que travou aí, né, professor? Lembra disso, Rosana? Pedro é mó da hora. Nem fala. Então, deixa eu compartilhar com vocês novamente. Pronto. É aqui que eu quero chegar, ó. Vou aumentar um pouquinho a tela, de modo que vocês consigam enxergar bem aí. Tá aí. Então vem comigo para essa situação aqui, ó. Imagine que uma empresa registre os seguintes dados. No referido mês, projetou 1.600 horas de trabalho e teve 84 horas de ausência. Então vamos lá. Número de ausência aqui, ó, nós já sabemos. Deixa eu só digitar certinho aqui, que foram de 84. Vou aumentar a fonte aqui, senão já que vocês não enxergam. Aí. 84 horas. Isso, 84 horas. Mas não é que essa porcaria travou de novo, meu Deus do céu. Ah, tá de brincation como me fez. Não é possível. Espera só um minutinho. E travou mesmo. Ô, sacola. Espera lá. Eu tive que descobrir um meio de destravar esse trem aqui rapidinho. Sem ter que estar saindo dele. Espera aí, Matheus, já que eu volto, tá? Espera aí. Não, ele ainda não destravou. Bom que Deus vai testando nossa paciência aqui, né? Não, você já viu. Só um minutinho. Cheguei aqui de novo. Beleza. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha lá. Então, nós temos 84 horas dividido por quantas horas a empresa projetou. E essa projeção, ela não é... Isso. E essa projeção, ela não é difícil, viu, gente? Basta olhar para o número de funcionários que você tem disponível e multiplica pela jornada que você vai ter no mês, você vai chegar na sua projeção aí. Deixa eu marcar tudo isso aqui em vermelho para você saber que eu estou calculando. Pronto, agora ficou fácil fazer a conta aqui, ó. Vamos ver se essa empresa está dentro ou se ela está fora. Só pegar aqui. Então vamos lá. Então a nosso absenteísmo nessa empresa, vou fazer um cálculo rápido aqui, será de 84 vezes 100 dividido por 1.600. Deu 5,25. O quê? Percentual. Certo? Então, é uma empresa que também está fora, porque o ideal seria variar de 2% a 3%. Então, como é que eu faço o cálculo, gente? Só voltando aqui atrás, ó. Não esqueçam disso. Eu tenho que levar em consideração ausências, faltas, certo? Esses elementos são importantes. Diga-se de passagem, viu? Que poucos profissionais de RH sabem fazer esses cálculos aí na unha. Ficam muito dependentes do sistema. E aqui comigo vocês estão aprendendo a calcular passo a passo. Professor, como é que eu fico sabendo dessas ausências? Você vai lá no ponto eletrônico, o ideal é que o trabalhador, por força de contrato, ele trabalhe 8 horas, né? Aí você vai lá no ponto eletrônico, tá lá. Trabalhou um dia 7h15,
no outro dia faltou, você vai juntando tudo isso no fim do mês e vai apurando as suas ausências aí, certo? Muito bem. Muito bem, vamos para a próxima tela então. Então nós já calculamos o turnover e já calculamos o absenteísmo. Vamos ver qual que é o próximo indicador agora. O próximo indicador é o índice de retenção de talentos. O que o índice de retenção de talentos ele nos traduz aqui? Ó? É o número de colaboradores que permanece no final do período de cálculo vezes 100, dividido pelo número de empregados que você teve no início do seu período de cálculo. Então vamos fazer um exemplo aqui dessa empresa. Deixa eu apagar esse exemplo aqui que repetiu aqui. Se você tem 100 colaboradores a partir do primeiro dia do trimestre e 80 colaboradores no final do mês, isso implica que você perdeu 20 funcionários. Qual o índice de retenção de talentos? Vamos jogar na fórmula aqui e vamos calcular. Ó. Deixa eu puxar a fórmula aqui. Vamos lá. Então, o número de trabalhadores que eu tinha lá no início, aliás, que chegou até o fim, número de colaboradores que permanece no final, no nosso caso aqui foram 80, né? Dos 100 que eu contratei, 80 permaneceu firme. Qual que é o número de empregados que eu tinha lá no início? Lá no início eu tinha 100. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo aqui. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, gente? Então, o índice de retenção de talentos vai ser esse aqui, ó. 80 vezes 100 dividido por 10. Espera aí, fiz por 10 o caramba. Vi por 100, né? Só para ver se vocês estão atentos aí. Só para avisar que travou de novo. Então, não, travou não. Embaixo via por 100, né, gente? Então, vamos lá. Fazendo o nosso cálculo aqui, ó. 80 vezes 100 dividido por 100. Significa que nosso índice de retenção é de 80%. Olha que dado interessante. Olha que dado interessante. Eu não disse para vocês que o índice de retenção, ele é diferente é muito similar ao da rotatividade, porém ele tem um entendimento diferente para saber quantas pessoas eu estou conseguindo segurar na minha empresa. Então, nesse estudo de caso aí, nessa situação em particular, significa que eu estou conseguindo reter 80% daquilo que eu contrato. Isso é uma boa notícia? Nem sempre. 20% dos seus talentos estão indo embora. Entenderam isso, gente? Então, coitado da Mariana, tá trancada pro lado de fora de casa. Ô, Mariana, o que aconteceu aí, filha? Muito bem. Mariana, a menina tá com fora de casa, pecado. Segura assim, pra ficar na direção do seu rosto. Só arrumar aqui esse negócio. Bom, não entendi o que sucedeu aí, mas vamos lá, gente. Tudo bem aí, pessoal? Tudo certinho? Então vamos lá. Vamos aqui para
Vocês entenderam como que se calcula o índice de retenção? Tá aí, ó. É tempo da gente ficar atento a esse tipo de coisa, né? Lá o RH ele tem muito essa expertise. Vamos agora, gente. Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Gente, vocês queriam, vocês queriam ouvir a voz da Cida aí? Como é que você conseguiu hoje, Cida? Conta pra nós esse milagre. Foi minha filha. A Minha filha aqui que fica mexendo no computador, as crianças, né? As pessoas são tudo inteligentes, velho. A pequena aí que mexeu? Não, a outra maior. Ah, muito bom. Parabéns para a filha maior aí. Mas o que que ela aprontou aí que ela conseguiu resolver o problema? Então, começou a fuçar aqui, a minha filha colocou o celular, que eu não estava conseguindo colocar no celular também. Aí ela colocou no celular. Eu ouço pelo computador, né? Sim. Pelo computador do escritório para poder usar em casa. Aham. Mas aí não tem som, ué. Aí ela pegou, seguiu a Ana Paula deu ideia para ela, vai no celular. Aí ela começou a encaixar o celular aqui e colocou. Ativou aqui. Tá vendo? Porque aí não aparece muita imagem, né? Só fica só a voz, velho. Não, mas parece. Mas tô feliz. Mas aparece a sua imagem, sim. Pra mim tá aparecendo a sua imagem aqui. Mas tá? Tá, ué? É que eu não tô vendo. Uai. Uai, professor, então tá bom. Tá, tô vendo aí que você tá com uma blusa roxa. Eu acho que é uma blusa roxa. De flor. De flor, isso. Que bacana, Cida, que nós conseguimos ouvir sua voz. Eu achei que nós ia chegar no fim do curso e não ia ouvir uma palavra sua. Então, eu também. Eu falei, nossa, eu primeiro apresentar o trabalho para as meninas, vai ficar tão bonito o trabalho. Pois é. Eu vou poder participar. E aí, agora vai. Aí, pessoal, ó, vocês que estavam com saudade com vontade de ouvir a voz da Cida, tá aí, ó. Muito bom. Aí, tá vendo, pessoal? Oi, Cida, tava esperando uma brecha para falar oi para você. Que legal, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo jóia. A gente fica feliz. Então, que bom, também fiquei. Então tá bom. Vendo a Sueli fazendo o serviço dela, gostei. Tá vendo? Vamos estudar. Pessoal, abre a câmera aí para ver a Cida aí, pelo amor de Deus, vai lá, para que a Cida veja vocês também aí, ó. Sueli apareceu ali, quem mais? Abre a câmera aí, gente. Creus abriu. Quem mais? Abre aqui. Aí. Que legal, Cidinha. Que bacana. Tudo bom, Sueli? Tá Parabéns para sua menina que conseguiu fazer, descobrir aí o... Aí a Ana que... A Ana deu uma força lá e acabou que ajudou, né? Acabou que ajudou. Muito bom. Olha aí, povo que nunca apareceu na tela, tá aparecendo hoje por sua causa. Alessandra, Ana Paula, olha aí. Que joia, hein? Olha a felicidade da Cida. Que legal. Tô feliz. Que joia. Graças a Deus, que bom, viu? Que joia. Conhecer vocês. Muito bom. Legal, pessoal. Então vamos lá, então. Aí, eu tô sentindo isso, como é que você tá emocionada aí, ué? Que coisa bacana. Eu acho legal, né, as pessoas que conseguem comemorar a vida, né? Que bacana, legal. Vou até tomar um cafezinho por você, Cidinha. Muito bom. Nossa, obrigado. Toma um cafezinho aí. Quando acabar essa pandemia, o senhor vai ter que fazer um encontro com as duas turmas. Com certeza. E haja bolo, haja pé de moleque para isso, né? Com certeza. Faremos. Vamos engordar mais um pouquinho. É isso aí. Muito bem, pessoal. Vamos lá para nossa aula, então? Vamos lá. Vamos embora. Agora sim, agora você está falando, agora que o negócio vai render aqui. Vamos lá, pessoal. Indicadores de desempenho. Vamos lá trabalhar essa questão da nossa produtividade. Tá?
Como que esse indicador ele funciona? Ele vai funcionar da seguinte maneira, ó. A fórmula é faturamento dividido pelo número de funcionários vezes o número de horas trabalhadas no mês. Vamos praticar isso. Vamos praticar isso de duas maneiras, só para vocês entenderem. Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou resolver o exemplo número 1 aqui. Vou resolver o exemplo de número 1 aqui. Então, vamos imaginar aqui, ó. Você tem um negócio que fatura 50 mil reais por mês. Vamos imaginar uma empresa que fatura 50 mil reais por mês. E ela tem 10 funcionários. Cada funcionário trabalha 160 horas por mês. Dessa forma, podemos calcular que, então vamos lá, o faturamento da empresa aqui será de 50 mil. E o número de funcionários é de 10 vezes o número de horas trabalhadas, que são 160. 160 horas. Então, qual que vai ser a nossa produtividade? Vamos pegar isso aqui. Vamos aplicar na fórmula aqui. Mariana, estou no banheiro. Então, vamos lá. Deixa eu calcular isso para vocês. 50 mil dividido por número de funcionários vezes as horas trabalhadas. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, vamos lá. 50 mil. 60. $50.000 dividido por 1.600. Ó, a produtividade por trabalhador que foi de 31,25. Certo? 31,25. Vamos imaginar agora a seguinte situação, ó. Vamos imaginar agora a seguinte situação, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para vocês entenderem. Olha a importância do RH aqui. Presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Suponha que você consiga treinar bem estes seus 10 funcionários, de modo que eles produzam mais e você fature 60 mil no próximo mês. Você terá um ganho de produtividade. Vamos ver aqui se vai ter mesmo ganho de produtividade? Vou pegar a mesma fórmula aqui. Olha o fato de você ter treinado. Olha uma forma de medir isso, ó. A produtividade agora ela saiu de 50 mil e passou para 60 mil. Certo? Vamos ver quanto que vai dar isso. Olha lá. Vejam bem. Pega aí, 60 mil dividido por 1.600. O fato de você ter treinado bem seus trabalhadores, a produtividade ela foi para R$ 37,50. Deixa eu botar aqui números para vocês, em valores monetários, para vocês entenderem do que eu estou falando. Para quando vocês estiverem trabalhando, vocês consigam provar para o seu chefe lá que o trabalho que você está fazendo não é em vão. Observe bem, aqui em cima nós temos 10 trabalhadores, certo? Aqui embaixo a gente conta com os mesmos 10 trabalhadores. Nós não mudamos o quadro. Só que efetivamente a gente treinou os trabalhadores, né? Então quando eu treinei, isso implica que, deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto e explicar para você. O
que você aumentou o rendimento por trabalhador em, deixa eu fazer aqui, 37,50 menos 31,25. Nós aumentamos por trabalhador, tivemos um ganho por trabalhador de R$ 6,25. Olha que bacana, só pelo fato de você treinar os seus trabalhadores. Olha a diferença que deu. Entenderam isso, gente? 6,25. Isso. Olha que indicador bacana, né? É assim que a gente calcula a produtividade, o rendimento de um trabalhador lá no seu posto de trabalho. Você pega o faturamento, divide pelo número de funcionários que você tem na tua empresa e multiplica pelo número de horas trabalhadas dentro daquele mês. E a gente vai ter esses resultados aí. Certinho, pessoal? Tudo bem até agora? Olha outro indicador importante aqui, ó. O custo do treinamento por colaborador. Então, o custo do treinamento, vejam bem, o custo do treinamento por trabalhador, ele vai funcionar da seguinte maneira. Olha lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele funciona da seguinte maneira. Valor total investido em treinamento, vezes 100, dividido pelo total de participantes. Sempre você vai me perguntar, professor, da onde você está tirando esse 100? Esse 100 é porque eu desejo ter o meu resultado em percentual. Então vamos lá, vamos chegar no seguinte entendimento aqui. Espera aí. Travou o infeliz aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo destravar por aqui. Amanheceu. Haja paciência, né, gente? Se trava o trem aí, o negócio... Vamos lá, vamos lá. Não destravou não. Vou ter que fechar aqui e voltar de novo. Calma aí. Calma aí que nós vamos... A Alessandra está trazendo uma contribuição ali. Professor, esses índices são ideais para todas as empresas, porém, infelizmente, para as MEIs e as microempresas, é porque não tem o hábito, né, Alessandra, de fazer a adaptação, né, para as necessidades próprias de MEIs e microempresas. Acredito que teremos uma grande barreira na implantação, como convencer o microempresário que investir de 8 a 10 mil em treinamento, ele terá uma equipe bem mais produtiva e motivada. Na realidade, eles olham o que entra e sai do bolso de imediato. Estou há 10 meses tentando, graças a Deus, e há muito trabalho. Consegui essa semana a equiparação salarial da empresa onde trabalho. Aí sim, Alessandro, parabéns, hein? É a mesma coisa que ganhar um campeonato brasileiro fazendo uma ação dessa aí que eu entendo que você está dizendo que não é fácil mesmo, não. Deixa eu abrir aqui. É difícil, porque esses empresários de MEIs, né, de pequenas empresas, os microempresários, eles vêm da ideia de que investimento é custo, né, quando na verdade investimento é retorno. E eles dificultam muito dentro dessa percepção. Deixa eu buscar minha tela aqui para eu compartilhar com vocês. Onde é que eu estou? Estou aqui. Aqui. Tá aqui. Deixa eu compartilhar agora. Agora vai. Vamos lá. Estão enxergando aqui a minha tela, pessoal? Então vamos entender o custo do treinamento a partir desse exemplo aqui. Deixa eu puxar minha fórmula para cá. E vou copiar ela aqui, ó. Só para vocês verem como que vai ficar isso. Vamos lá.
O valor total investido em treinamento foi quanto? 6.850, certo? 6.850 vezes 100 e o número de participantes foi de 21. Então, vamos ao cálculo aqui, ó. Vou copiar e vou trazer para cá. Então, o custo do treinamento com colaborador será igual a quê? Deixa eu fazer aqui. 6.850 vezes 100 dividido por 21. Deu 32. Espera aí, só um minutinho, pessoal. 6.850. Então, nós tivemos aqui 32,61. Não, mas não vai ser por cento. Espera aí. Então, eu investi em cada trabalhador 32,61% dos recursos que eu tinha disponível ali para o seu desenvolvimento, né? Cheguei nessa conclusão aqui. Este é o valor investido para o nosso custo de treinamento por colaborador. Porque esse 100 aqui, ele está propondo que esses valores sejam dados em percentuais, certo? Só fazer um dado aqui. Isso aí. Eu vou olhar melhor porque eu não concordei com essa fórmula aqui não. Porque se ele está entrando em valor investido, ele não poderia me devolver em percentual. Deixa essa aqui que eu vou estudar melhor para vocês. Eu não concordei com essa literatura e eu vou reformulá-la de modo que a gente possa ter um raciocínio melhor aqui. Me aguarde que amanhã eu mostro isso para vocês. Vamos para o próximo indicador aqui, que é o ROI, né? Retorno sobre investimento em treinamentos. Então, o ROI é dado pela seguinte fórmula: resultado da ação menos o custo do treinamento dividido pelos custos do treinamento. Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa de errada aqui, eu acho que já detectei onde é que está o erro. Deixa eu pegar essa fórmula para a gente calcular o nosso ROI aqui. Então, vamos lá. Qual que foi o resultado da ação no investimento que eu coloquei em 10 mil reais em treinamento? Deixa eu mudar aqui para vermelho para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Olha lá, ó. Resultado da ação é que... Mas travou de novo, não é possível, meu Deus do céu. Não é possível. Então vamos lá. Estou aqui. Só um minutinho. Dá umas coisinhas aqui, né, Cida? Mais devagar a gente vai trabalhando pela graça de Deus. Então, pera aí.
Tá aqui o nosso ROI. Gente, acredito que bateu uma fome aqui agora. Você já fez café ou Suelen isso aqui? Então vamos lá, gente. Tem café aqui ainda não, professor. Deus, pai, que misereza. Olha só. Resultado da ação, 50 mil. Certo? 50 mil. Quanto é que custou nosso treinamento? Nosso treinamento custou 10 mil. Quanto que eu tenho custos de treinamento? 10 mil. Então, vamos lá. Vamos aplicar isso aqui na nossa fórmula. Vou pegar isso aqui, vou copiar para frente. Cadê a Amanda Gomes? Está por aí? Tá com saudade das aulas de DD aqui, ou Amanda, tá fazendo essas continhas? Tá batendo saudade, sim. Então, né? Então, nós vamos ter aqui 40 mil, certo? 40 mil dividido por 10 mil. Então, nós vamos ter um ROI. Nós vamos ter um ROI aqui de dividido por 10 mil, um ROI de 4. 4 o quê? 4 reais. Qual que é a conclusão que nós vamos chegando? Agora sim, nós vamos chegar à conclusão. Olha que bacana. Vocês já viram aquela informação que sempre passa lá, para cada R$1 investido em treinamento, papapá, que as empresas trazem? É isso aqui, ó. É essa conclusão que elas chegam aqui, ó. Para cada R$1 investido no treinamento, houve um retorno para a empresa de R$4. Isso é o ROI da empresa. Então, toda vez que eles pedirem para vocês calcular o ROI, vocês utilizam dessa fórmula aqui, certo? O retorno sobre o investimento em treinamentos. Ora, uma empresa, ela não deve dar treinamento somente para cumprir legislação. Ela tem que dar um treinamento também com um olhar de retorno financeiro para a organização. Mesmo que a ideia não seja ganhar dinheiro, mas evitar ter prejuízo acima de tudo. Eu deixo de dar um treinamento, por exemplo, para um trabalhador que vai executar serviços em eletricidade. Se eu deixo de treiná-lo e ele sofre um acidente ali e ele tem lesões graves, primeira coisa que o tribunal vai nos questionar se esse trabalhador ele tinha treinamento suficiente para isso. Se ele não tinha treinamento para isso, ali eu estou com uma dor de cabeça das grandes, né? Eu preciso tomar cuidado com isso aí. Então, a forma de calcular o ROI é dessa forma aí. Vamos a mais um indicador aqui, ó. Um indicador muito utilizado tanto pelo RH quanto para a segurança do trabalho, mas ele é muito importante, olha lá, ó, chamado dias perdidos. Alguém já ouviu falar esse termo? Sim ou não? Dias perdidos. Olha o conceito de dias perdidos aqui, ó. Dias perdidos são aqueles dias ocorridos de afastamento do trabalho em virtude de lesão pessoal, excetuados o dia do acidente e o dia da volta ao trabalho. O que ele está dizendo? O trabalhador sofreu um acidente, não vai contar para efeito de dias perdidos. Isso está transcrito lá na NBR 14280, não vai levar em consideração o dia do acidente e nem o dia do retorno. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Na empresa Eletrofácil,
Ocorreu um acidente no dia 4 de agosto e o trabalhador retornou no dia 17. Quantos dias perdidos teve essa empresa? Vejam bem, você não vai considerar o dia 4 e não vai considerar o dia 17. Deixa eu contar aqui no calendário e ver se eu não vou dar varada nada. O calendário meu não vai aparecer para vocês aí, porque ele aparece na primeira tela aqui. Então, para quem acidentou no dia 4 de agosto, eu começo a contar a partir do dia 5, ó. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz as continhas para você ver só, vai dar mais do que isso. Mas eu não levo em consideração o dia do acidente, nem o dia do retorno do trabalhador. Então, isso são dias perdidos. Daí, ó. Doze dias perdidos. Entenderam como que se calcula dias perdidos, gente? Você pega que o dia que o trabalhador acidentou não conta ele, e o dia que ele retornou também não conta. O que sobrou nesse meio termo aí são os dias perdidos. Alright? Tudo bem, pessoal? Se vocês não participaram aí, eu vou botar a música, hein? Sim. Ah, então, tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Outro indicador de desempenho aqui são os dias debitados. Tanto os dias perdidos quanto os dias debitados, a referência deles, até vou deixar isso aqui para vocês. Vou pegar uma coisa mais legalzinha aqui, ó. Fazer um trabalho bonitinho, né? Porque tudo tá vindo bonitinho. Pois para vocês receberem lá. Ó, a Sequi já está colocando até lá no grupo lá, métodos de avaliação de desempenho. Fala que essa Suelen aí é diferenciada. Então vamos lá, gente. Ó, da onde está saindo esse aqui, ó? Esse aqui está saindo de uma norma chamada NBR 14280. Ela fala de estatísticas de desempenho muito importante para nós. Então vamos lá. O que são os dias debitados? Dias que se debitam por incapacidade permanente ou morte para o cálculo do tempo computado. Cleindospadio, professor, não entendi nada. Que reza é essa? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso. Né? Vocês conseguem enxergar? Vou ampliar minha tela aqui para vocês verem melhor. Senão não vai dar para vocês verem. Vocês estão vendo que eu tenho uma tabelinha do lado aqui? Essa tabela aqui, gente, ela está lá na NBR 14280. Então, se uma pessoa morre, para efeito estatístico, eu preciso debitar 6.000 dias. Incapacidade total e permanente, 6.000 dias. Perda da visão dos ambos os olhos, 6.000 dias. Da onde é que está saindo esses dias debitados? Isso aí está saindo de uma estatística realizada pela Organização Internacional do Trabalho, que a nível mundial ela acredita que as empresas trabalham em média por ano 1 milhão de horas. Elas possuem 1 milhão de horas trabalhadas. Né? Aliás, desculpa. Estou indo para o raciocínio errado, daqui a pouco eu vou entrar nisso mesmo. Elas acreditam, para efeitos estatísticos, de que um trabalhador a nível global, quando morre, ele ainda conseguiria trabalhar de forma saudável mais 6.000 dias. Essa é uma estatística voltada para o campo de trabalho, né? Uma pessoa que perde a visão de ambos os olhos, ela conseguiria trabalhar de forma saudável mais 6.000 dias. Perda da visão de um olho. Se ela perder um olho, por quanto tempo ela conseguiria trabalhar com esse olho de maneira tranquilo? Mais 1.800 dias. Então, isso daí é uma estatística a nível mundial, que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela propõe para as empresas. Então, os dias debitados, literalmente, eles partem dessa observação, dessa tabela aqui. Eu não invento eles.
eles têm que estar embasados nessa tabela. E aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, que dá até para resolver aqui. Na empresa Eletrofácil, ocorreu um acidente no dia 4 de agosto e o trabalhador retornou no dia 17. Desse acidente, o trabalhador perdeu a audição do ouvido esquerdo. Quantos dias deverão ser debitados? Vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. Ele perdeu a audição do ouvido esquerdo. Então, está escrito aqui, ó. Perda da visão, perda da audição de um ouvido. Quanto é que vai ser debitado para efeitos estatísticos do trabalhador? 600 dias. Entenderam ali, gente? Então, a resposta aqui, ó. 600. Sou muito bom para escrever de mouse, não. 600 dias. Tá aí. 600 dias. Ah, professor, mas aonde é que a empresa ela vai utilizar isso? Não é uma pergunta que vocês estão fazendo aí e estão com medo de me perguntar aqui? Sim ou não? Onde é que a empresa vai usar esses dias perdidos, esses dias debitados? Calma que nós estamos chegando para lá. Nós vamos vivenciar isso, tá? Aonde é que a empresa está chegando com esses dias perdidos e com esses dias debitados, tá? Esqueci, antes de entrar no próximo indicador, não, acho que eu vou abrir minha chamada aqui, já vamos trabalhar um negócio aqui, quer ver? Só um minutinho para mim. Não. Só um minutinho aqui, pessoal. Está abrindo aqui o site do nosso sistema. Isso aí. Está abrindo aqui. Ok, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Vamos lá. Semana que vem, eu creio que terça-feira, nós já encerraremos essa unidade curricular, tá? E nós já estamos entrando na última unidade curricular do curso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. Hoje já é dia 31, acabando aí o mês do cachorro louco. 31 de agosto. Ok. Adriana está por aí?
Adriana Aparecida. Alessandra, eu vi que está aí. Aline, eu vi que entrou. Amanda Silva, não. Amanda Gomes está. Ana Cecília está. Ana Júlia está. Ana Paula está. A Aparecida está. A Bianca. Eu não vi a Bianca aí. Ó, chegou alguém aí, bateu na campainha. Cláudia. Creuza. Olá. Daniele Bastos, não. Edilane, não. Edilane, não. Edmila. Edmila, você... Ah, a Edmila tá por aí. A Ellen Tamires, não. A Fernanda, não. Flávia também não. Nem Flávia, nem Gilson. Opa. Professor, saiu bastante gente do curso, né? Pois é. Na verdade, nem que saiu, viu, Rosana? Na verdade, assim, teve um monte de gente que nem iniciou. Deu o nome aqui, mas não entrou no curso, entendeu? Giovanni está aí. E aí, às vezes, tem pessoa querendo fazer, não faz, porque o nome deles ficou aí, né? É, exatamente. Heloísa Anonimato, não. Na verdade, quando um faz a matrícula e não comparece, ele tira a vaga do outro, né? Isabela. Jamila, não. A Karen Romano está assistindo lá no trabalho. Ou a Karen está por aí? A Cauane. Melhorou seu dente, o Cauane? Keila Raquel. A Karen colocou presente no WhatsApp. Certo. Ah, não, da Cauane eu tô viajando a maionese. A Cauane tava ruim com a voz. A Laís está lá no trabalho. A Leia, não. A Lucilene está. A Márcia, não. A Mariana Liberato, sim. Conseguir te destrancar lá de fora, Mariana? Matheus Henrique. O Michael. Pamela, não. Patrícia está. A Priscila Karen, não. A Renata Barbosa saiu. Mas a Renata de Fátima está. Rosana está. Solisângela sempre ela assiste a aula lá do outro lado lá. A Suelen. A Tabata Mariano. A Tamires. Tamires, você está por aí? Tamires Chaves Cruz. A Tainá. O Tiago. E a Tiffany. Tudo bom. Pessoal, o que eu vou combinar com vocês? Bem tranquilinho, sem sofrimento. Eu vou deixar lá no AVA, um fórum, a respeito dos indicadores. Só para você responder lá uma pergunta que eu vou deixar lá, certo? Aos que não conseguir entrar pelo AVA, no fórum lá,
Deixa eu ver o que a Alessandra coloca aqui. Professor, tem algo que seja sucinto e direcionado para as micros? De tudo que já vimos foi ensinado pelo senhor, o que sugeri que não deixaria de implantar. Ah, tá, peraí. Deixa eu... o que sugere, isso. Deixa eu interpretar direito aqui, que eu estou viajando na maionese. Professor, tem algo que seja sucinto e direcionado para as micros? De tudo que já vimos e foi ensinado pelo senhor, o que sugere que não deixaria de implantar índice para empresas de pequeno porte? Eu não deixaria de implantar. De deixar, né? Exatamente. Eu implantaria esses índices, esses indicadores para as empresas de pequeno porte, sim, tá, Alessandra? Porque, assim, independente do tamanho, do porte da empresa, o custo será relativo, né? Ele será relativo ao tamanho da organização. E ele influencia diretamente dentro dessas questões de prejuízos para a empresa, de motivação para os trabalhadores. Então, na minha concepção aqui, eu aplico tanto para grandes empresas quanto para as microempresas esses índices de avaliação aí. Principalmente nesses que eu vou entrar agora, que você vai enxergar o tamanho do prejuízo. Amanhã nós temos uma aula bem interessante, viu, gente, nesse sentido. Vocês vão saber quanto é que custa aí um afastamento para a empresa. Vocês vão cair de costa. Parece brincadeira, né? Mas é a mais pura verdade. Principalmente se o trabalhador ele acidenta e tem que abrir uma CAT. E essa CAT ele tem que dar entrada na Previdência Social. Vocês vão perceber que a burdoada é muito grande. Por isso que esses índices, eles são extremamente importantes serem mensurados. Você vai saber que através dessa ideia que eu estou passando aqui de dias perdidos, de dias debitados, quanto é que, se isso continuar ocorrendo, ele vai trazer prejuízo em termos de número de acidentes dentro da empresa, número de afastamentos, se isso continuar a ser uma verdade, quanto que isso vai ser lá na realidade para essa empresa e quanto que vai custar, ok? Amanhã nós trataremos disso. Então, Alessandra, eu não sei se eu entendi a sua colocação, mas aplique esses índices tanto para médias, pequenas, micros empresas, independente do porte dela, tá? E isso vai ser uma forma de você ter mecanismos para agregar os seus trabalhadores. E acima de agregar, porque agregar trabalhadores ele está intimamente ligado à condição do treinamento e do desenvolvimento, né? E dos benefícios dados a esses trabalhadores. E reter, né? Está intimamente ligado à questão de trazer a esses trabalhadores benefícios cujos quais eles se sintam à vontade dentro da empresa e não trocariam ela torto e direito por outra. Certinho? Muito bem. Então, vou colocar aqui uma questão de acordo. Estou escrevendo aqui. E o Corinthians perdeu mais uma, né, Mariana? Só para ajudar. Então, vamos lá. De acordo com os nossos estudos, qual a importância dos indicadores de desempenho para as empresas? É isso que vai estar lá no nosso fórum, certo? E para você, professor, eu não consigo entrar lá no AVA. Então, responde no seu caderninho aí, só para amanhã a gente gerar um debate em cima disso. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Tá aí. Gente, que vocês tenham uma ótima tarde. Respondam lá. Pode ser que demore um pouquinho para eu colocar lá no AVA, porque até eu desligar meu gravador aqui, ele fica fazendo a conversão dos vídeos, por isso que ele demora um pouquinho. Ok? Então, nesse sentido, ele vai demorar um pouquinho, mas já que eu deixo lá no AVA para vocês. Quem não conseguir entrar por lá,
responde por aqui mesmo, que seja no caderno. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Até amanhã, fiquem com Deus.